Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos mitos mais fascinantes da mitologia afro-brasileira, a origem da orixá Oxum. Uma verdadeira imersão para a gente entender como essa divindade, sabe, tão ligada à beleza e ao amor, como ela veio ao mundo. E veja bem, essa não é uma história qualquer. Ela vem direto de textos sagrados que passaram por gerações e gerações. E é justamente das páginas desses mitos antigos que uma deusa está prestes a nascer. Vamos acompanhar essa jornada juntos. Como acontece em muitas grandes lendas, né? Tudo começa com um encontro bem inesperado. Um único momento que deu início a uma série de eventos que, olha, ninguém podia prever. E o nosso primeiro personagem-chave aqui é Orumilá, um orixá de um poder imenso, de muita sabedoria, o senhor que guarda os segredos do destino. E o cenário de tudo isso? O palácio dele, o centro da sua autoridade. E é aqui que a trama começa a se desenrolar. Durante um dos seus passeios, uma coisa quebra a rotina de Oromilá. Ele avista uma mulher, mas com uma beleza tão impressionante que o fascínio dele é imediato, avassalador. Naquele momento, ele fica completamente intrigado. E uma pergunta começa a ecoar pelo palácio, e principalmente na mente dele. Mas quem era aquela figura tão magnética, tão cativante? E para desvendar esse mistério, Oromilá não vai pessoalmente, não. Ele chama seu mensageiro de confiança, o ágil e astuto Exu. E a missão de Exu era bem clara, bem direta: descobrir a identidade daquela mulher misteriosa. A resposta que Exu traz de volta, nossa, é surpreendente e complica tudo. Ela não era uma mulher qualquer. Era ninguém menos que Iemanjá, a poderosa rainha das águas e, um detalhe importantíssimo, esposa de outro grande orixá, Oxalá. Só que essa revelação, que era para ser um impedimento, não desanima Orumilá. Pelo contrário, o desejo dele fica ainda mais intenso. E isso nos leva, então, para a próxima fase da história, o convite. A determinação de Orumilá era inabalável. Mesmo sabendo que Iemanjá era casada, ele não desiste. Envia a Exu mais uma vez, agora com um convite formal para que ela o visitasse em seu palácio. Mas Iemanjá, a rainha dos mares, mostra sua própria força, a sua própria vontade. Ela não cede assim, de cara ao desejo de Orumilá e recusa o convite. Isso adiciona uma nova camada de tensão à história. O tempo passa. Aquela recusa parecia ser final, mas aí o inesperado acontece. Um dia, por conta própria, Iemanjá decide visitar Orumilá. Aquele encontro que parecia improvável, finalmente acontece. E com essa visita, a história entra no seu momento mais enigmático, mais decisivo. Chegou a hora da gente explorar as consequências desse encontro. E é aqui que o mito se cobre com um véu de mistério, sabe? Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu entre os dois a portas fechadas no palácio de Orumilá. E essa falta de certeza, essa ambiguidade, é parte fundamental do poder dessa lenda. Mas o resultado dessa visita, esse é inegável e transforma todo o rumo da história. Iemanjá, que já tinha muitos filhos com seu marido Oxalá, engravida de novo. E essa gravidez é fruto do encontro dela com Orumilá. E dessa gravidez misteriosa nasce uma criança. Uma menina que carrega em si a linhagem de 2 dos mais poderosos orixás. O nascimento da criança, no entanto, não é o fim da história. Muito pelo contrário, é o começo da prova final. O ato que vai dar a ela sua identidade definitiva e o seu nome. Com o nascimento, surge uma dúvida fundamental que precisava ser resolvida. Apesar de tudo o que aconteceu, uma prova era necessária. Essa criança era realmente filha de Orumilá? Para resolver a questão, Orumilá estabelece um método de verificação, um verdadeiro teste de paternidade divino. Ele decreta o seguinte: Exu deveria examinar a bebê e procurar por sinais bem específicos no corpo dela. Se ele encontrasse qualquer marca, qualquer manchinha ou caroço na cabeça, pronto, a paternidade estaria confirmada e ela deveria ir morar com ele. Exu faz o exame e o resultado é definitivo. As marcas de nascença estavam lá, confirmando a linhagem. A menina era, sem sombra de dúvida, filha de Orumilá. Com a paternidade provada, a menina é levada para viver com o pai. E Orumilá a cria de um jeito muito particular, que vai moldar para sempre a personalidade dela. Ele satisfaz todos os seus desejos, todos os seus caprichos, e essa criação define quem ela é.
A menina, agora chamada de Oxum, cresce cheia de vontades, cheia de vaidades, características que se tornariam centrais na sua persona como a orixá da beleza, do amor, da riqueza e do ouro. E assim termina o mito do nascimento de Oxum. Uma história que nos deixa com uma reflexão, né? O que será que mitos de origem como este, com todas as suas paixões, mistérios e testes divinos, revelam sobre os valores e a complexa visão de mundo da cultura que os criou? Fica aí a reflexão.